Muito bem. Olha, gente, ô Zé, deixa eu começar por você. É o seguinte, o Bolsonaro ele segue sem reconhecer a vitória do Biden, né? Quando é que ele pretende fazer isso, Zé? Quando for oficializado. É uma estratégia do governo brasileiro, né, do presidente Jair Bolsonaro e do grupo que comanda ali o Ministério de Relações Exteriores, incluindo seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, que indicou e tem ali uma forte ascensão sobre o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores. Então, só depois de uma oficialização. E isto, Paulo, é um discurso. No dia 6 de janeiro, nessa solenidade dita aí na reportagem, né, no dia 6 de janeiro, o Congresso vai abrir os votos e aí, se houver uma contestação, aí a votação nas duas casas, Câmara e Senado, né? É impossível contestar o óbvio. Não houve uma fraude que pudesse dizer que mudaria o curso, o resultado das eleições. Foram identificados algumas dificuldades ali nos votos enviados pelos Correios, né, pelo Correio de lá, mas não há nenhuma evidência. Na verdade, o que está acontecendo em termos de política internacional do Brasil e Estados Unidos é que a relação do presidente Jair Bolsonaro era muito direta com o presidente Donald Trump. E durante o processo eleitoral ele deixou claro que pessoalmente apoiava o Donald Trump, mas não colocou o Brasil em jogo no sentido de apoio incondicional, não é isso. Quando houver a confirmação do nome do novo presidente, ele vai confirmar, isso até valoriza o Brasil, porque vai fazer a confirmação num momento isolado, quando todos já reconheceram a vitória do Joe Biden, e houve inclusive a participação lá nas eleições do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, estava lá como observador, não era como fiscal, como observador, então o Brasil vai reconhecer. Esse discurso, Paulo, ele é o seguinte: os adeptos do Donald Trump querem carimbar, e acho que já conseguiram, na testa do Joe Biden a pecha de que ele ganhou as eleições roubando. O mandato inteiro dele ele será questionado sobre isso. É um discurso. Inicialmente, os republicanos não queriam adotar esse discurso, mas aí viram que a população americana apoiou e entrou nessa onda. E aí os deputados e senadores, que são como aqui, só pensam em voto e reeleição, entenderam que era caminho de apoio popular e acompanharam, nem todos, mas a maioria. Então, esse é o caminho, tentar colocar lá a dificuldade de gestão para Joe Biden. Não morro de amores pelo Joe Biden, acho que ele não será bom para o Brasil, isso já está evidente, mas é preciso respeitar as regras do jogo, né? Muito bem. Adriles, ainda há esperanças para o Trump ou não? Não, não há. A questão que se coloca é a seguinte: Biden foi eleito, é o presidente eleito dos Estados Unidos, com uma fraude discursiva, mas fraude discursiva não impede que uma pessoa seja eleita, né? Ele foi eleito com pautas histéricas, dizendo que a polícia americana era racista, que o Trump era responsável direto pelo debacle na economia, quando a gente sabe que foi o isolacionismo que ele predicava que foi. Eventualmente, foi eleito com a pauta de diálogo formal com a China, com a ilusão de haver uma hecatombe, uma catástrofe ambiental, coisa que não há. Há inclusive uma Amazônia sendo criada nas últimas décadas, com áreas como savanas, cerrados, que tem áreas de plantio e áreas de mais mata, segundo a própria NASA. Ou seja, foi eleito com uma fraude discursiva. As fraudes formais das quais ele foi eleito e que houve, e há ainda vários indícios de fraudes, não dá para dizer que é coisinha de tia de WhatsApp. Que o Texas fez um processo e anuíram a esse processo 19 estados americanos, ou seja, metade da Federação Americana colocou sob júdice a eleição do Biden. Foi para a Suprema Corte, 2 entre os 9 juízes aceitaram esse processo, mas a maioria alegou que não deveria ser instaurado esse tipo de processo, mas enfim, fica carimbado o discurso de Trump que Biden teria ganho roubado. A gente nunca vai saber ao certo a extensão dessas fraudes. Mas, pelo bem da democracia, porque não há tempo, não há exatamente judicialização suficiente para que esse tipo de coisa seja averiguada a fundo, Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. Será, pelo menos de início, um presidente fraco
e é bom que seja, porque as pautas dele são muito alinhadas às histéricas da Kamala Harris, né? Porque o Congresso americano é hegemonicamente ainda republicano, sobretudo o Senado, e isso pode coibir qualquer tipo de ação, por exemplo, de chantagem do Biden em relação ao Brasil, a intenção que ele tem, por exemplo, de revogar a reforma tributária. Foi eleito também com a anuência fraudulenta da mídia e escondeu, varreu debaixo do tapete os escândalos terríveis do seu filho em Ucrânia, a China, ou seja, provavelmente será um presidente que vai ter uma relação diplomática com a China muito Adriles, maior. seu áudio está com problema, daqui a pouquinho eu passo para você, tá bom? Joel Pinheiro da Fonseca, qual é o destino de Trump e seus apoiadores mais fervorosos? Vamos lá. O Adriles disse que não haverá tempo, né, para averiguar as alegações de fraude. Tempo há, e não faltou tempo, e continua havendo tempo. O que não há é sequer uma evidência concreta de que houve, eu não digo nem fraude grande, qualquer fraude em favor do Joe Biden. Foi tudo baseado em teorias da conspiração, em sites de direita, em alegações de WhatsApp. Esse processo que o Adriles mencionou, do Texas, ele era uma alegação, não era nem de fraude, era uma questão de procedimento das eleições, de que ele discordava de como outros estados geriram as eleições em seus estados com relação às datas que os votos poderiam ser mandados e coisas assim. Só que, olha, primeiro, era um processo que tentava violar o federalismo americano, em que cada estado cuida das suas eleições. É como se o Rio de Janeiro processasse o Espírito Santo, porque não gostou de como o Espírito Santo está levando adiante suas eleições, suas urnas. E outra, era um processo que pegava apenas os estados que o Trump precisava vencer e que não tinha vencido. Ou seja, pegava Michigan, Geórgia, Pensilvânia, pegava aqueles estados que o Trump esperava levar e que não levou, e que o resultado foi para o Biden. Em vez de processar os estados antes da contagem dos votos, não. Esperou a vitória do Biden, escolheu os que o Trump precisava para vencer e processou. Os juízes da Suprema Corte, com razão, rejeitaram em massa esse processo. Apenas 2 aceitaram, não é que eles aceitaram os méritos, hein? Eles acharam que era legítimo a Suprema Corte ouvir o processo, por razões puramente procedimentais. Eles não analisaram mérito nenhum desse processo, razões puramente procedimentais. Os outros 7 juízes da Suprema Corte, inclusive aqueles nomeados pelo Trump, que são conservadores de verdade, rejeitaram aquilo imediatamente. Eles não quiseram nem ouvir. Ou seja, a Suprema Corte nem sequer ouviu o processo. Ela rejeitou de partida porque não tinha base nenhuma. William Barr, procurador-geral dos Estados Unidos, nomeado pelo Trump, um sujeito também bastante próximo do Trump, bastante conservador, ele próprio já veio a público para dizer, gente, não tem evidência nenhuma de fraude. É tudo inventado isso. É tudo baseado em fake news. O Trump usa aquela estratégia, sabe? Minta, 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 que uma hora, pelo menos para uma parte do público, a sua mentira se torna verdade. É isso que o Trump está tentando fazer. O que vai acontecer com o Trump agora, Paulo, eu sinceramente não sei. O que seria justo de acontecer com ele é ele e todos os políticos abjetos, covardes, que entraram nessa onda de tentar roubar as eleições, todos eles deveriam ser escorraçados da política americana pelo voto nas próximas eleições e consignados aí, consagrados à lata de lixo da história. Infelizmente, a situação nos Estados Unidos está tão polarizada e a penetração de fake news e pensamento conspiratório está tão profunda e vai tão fundo ainda em certos setores da sociedade que eu nem duvido que a gente continue a ver esse povo usando barulho e espalhando as suas fake news e tentando voltar nas eleições que vêm. Eu sinceramente espero que não, mas infelizmente eu não duvido nada. Eu tava lendo sobre isso hoje de manhã, antes de vir aqui para a rádio, e eu dei uma olhada que existe um ponto da Constituição americana que é bem confuso, porque a Constituição permite que deputados e senadores forcem uma votação na Câmara e também no Senado para subverter a eleição que foi feita agora em janeiro. Mas isso existe, é verdade, existe. E o Washington Post existe. Teoricamente existe. E o Washington Post, que é um dos maiores jornais lá dos Estados Unidos, fez uma análise que dos 249 congressistas, 27
reconheceram a vitória de Joe Biden. Então eles dizem que a galera ainda por lá não se colocou publicamente, entendeu? Enfim, é tão maluco o sistema lá que eu acho que pode sair tudo. Será que eles estão dispostos a dar um verdadeiro golpe na série? Porque nunca foi feito uma coisa, seria assim, inédita. Estou colocando o que há na Constituição, entendeu? Sim. Seria inédito você reverter o resultado das urnas e do voto dos delegados para resolver no tapetão uma eleição Eu também acho muito maluco. Agora, infelizmente, a gente até fica com uma dúvida. Será que eles são autoritários a esse ponto? Mas eu acho que isso só traz uma única constatação de que talvez essa história se alongue ainda mais para janeiro. A gente achava que ia resolver agora dia 14 de dezembro, mas a gente acha que vai um pouquinho mais para frente. Eu acho que não vai dar em nada. Vamos assistir. Vamos lá. A história vai se alongar como especulação, Paulo. Eu acho que é quase que fato dado que o Biden vai assumir, mas vai assumir sob suspeitas. Isso que o Joel falou, que são políticos que devem ser escorraçados, que é tudo baseado em fake news, isso não tem cabimento. Porque, volto a dizer, 20 estados em parceria, 19 estados em parceria com o Texas, questionaram o resultado das eleições. O Joel fala, mas não foi em relação à fraude, foi a possibilidade de fraude dada por um sistema eleitoral eivado de erros. Esses 4 estados acusados de fraude subverteram completamente a estrutura das eleições americanas. Isso sim rompe o pacto federativo, ou seja, fizeram uma coisa completamente diferente, calcado no coronavírus, fizeram maneiras de inviabilizar a eleição para um determinado candidato e houve várias denúncias nesse sentido. Ou seja, se essa quantidade de fraudes, se essa investigação de fraudes viria a exatamente contestar a eleição, é outra coisa, mas a suspeita é concreta. Não é de políticos odiosos ou populistas ou concretos. Você tem procuradores gerais, volto a dizer, auditores, fiscais de eleição, jurando que foram coibidos na sua ação, Joel. Não é só uma questão de alguma meia dúzia de políticos. E aí você tem uma contestação e uma suspeita clara, baseada em várias evidências que ainda não foram atestadas. Talvez nunca sejam. Porque a mídia não quer essa investigação. A mídia coloca debaixo do tapete. Por exemplo, a Suprema Corte, sim, pela sua maioria. Ô, Joel, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou contestando a vitória do Biden em si. Estou dizendo que 2 dos juízes da Suprema Corte americana aceitaram essas denúncias. Então, não dá para você dizer que é simplesmente uma coisa de política odiosa e populista. Você pode atacar, como eu ataco, a mídia de ter escondido exatamente as várias investigações em relação à fraude, como escondeu o escândalo da relação do filho com a Ucrânia, com a China e outras coisas, em nome de um candidato preferencial dela. Isso também não anula a eleição do Biden. É da regra do jogo. Mas dizer que simplesmente não houve fraude e tudo foi invenção de políticos populistas é mentira. Ok.